Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, boa noite, enfim, o horário que vocês puderem assistir esse vídeo. Vou fazer um vídeo sobre a nossa aula de matemática do roteiro 8, que é sobre a apostila. Então, nós estamos lá na situação de aprendizagem 1, que é sobre fração. E eu espero que vocês consigam entender um pouquinho melhor e eu possa ajudar vocês. Lembre-se que nós estamos sempre em contato pelo WhatsApp, pelo nosso grupo de matemática. Participem, tirem suas dúvidas, perguntem, questionem. Não esqueçam de mandar a foto das atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Então, vocês vão me ver algumas vezes de lado, porque a minha tela tá aqui do ladinho, tá bom? Bom, então vamos lá. Estamos aqui no roteiro da atividade 8, sétimo ano B. Vamos passar aqui. Antes de começarmos, eu queria dar uma atenção especial aqui nesse roteiro de atividade que é mandado para vocês. Sempre é colocado aqui, ó, os vídeos para vocês. E a minha tela é um print, então quando eu passar o mouse não vai acontecer nada. Mas aí, para vocês no roteiro, quando eu mando para vocês o nosso grupo do WhatsApp ou lá pelo Google Classroom, pelo Google Sala de Aula, quando vocês passam o mouse em cima dessa parte azul aqui, ó, ele aparece já uma janelinha para o Facebook, para o YouTube. Então, quando você clica, ele já manda você direto para lá. O que são essas aulas? Essas aulas são aulas para auxiliar vocês no entendimento dos exercícios, para que vocês compreendam como fazer esses exercícios que auxiliem vocês. E também aqui ó, tem o centro de mídias, que eu coloco sempre para vocês o nosso grupo de matemática, para que vocês assistam, porque nem todo mundo está conseguindo assistir pelo centro de mídias, assiste lá pelo YouTube. Qual é a diferença? Para assistir, nenhuma, porque é a mesma aula. A diferença é que você não consegue interagir. Por exemplo, hoje que teve aula de matemática, eu coloquei lá para vocês, bom dia, estou aqui, como todos os dias eu coloco, dá para interagir vocês comigo e vocês com a pessoa que está dando aula naquele dia. Vocês interagem colocando as respostas, perguntando, comigo também, vocês conseguem interagir. Já pelo YouTube, essa interação não acontece, porque aí é um reprise. Mas tem vários alunos, cada um sabe das suas dificuldades, então eu estou sempre colocando porque é mais uma maneira de auxiliar vocês. Bom, estamos aqui no caderno do aluno, volume 2, é esse caderno aqui. Vocês receberam parte 1 e parte 2, matemática está na parte 1. Aqui nós estamos na situação de aprendizagem 1, atividade 1. Aqui eu coloquei para vocês no roteiro, tá? A página direitinho que inicia a matemática. Bom, o que ele pede aqui? Atividade 1, comparação de fração. Ana Cristina está preenchendo um formulário e marcou cada letra em um dos quadradinhos do retângulo quadriculado abaixo. Escrevendo seu nome completo, 2/5 dos quadradinhos da figura todas serão preenchidos. O desafio para você é... Então, ela colocou lá, temos aqui os quadradinhos, né? Vou tocar aqui, aqui ó, temos aqui todos os quadradinhos, tá vendo? Quando eu conto esses quadradinhos, eu tenho um total de 40. E aqui ela utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos para preencher o nome. Mas tenho que lembrar que tem esse quadradinho aqui, que ele foi usado para separar os dois nomes dela, que ela tem um nome composto, né, Ana Cristina. Então, foi utilizado aqui para separar. Esse quadradinho que foi usado para separar, eu também tenho que contar. Então, na verdade, ela não utilizou 11, ela utilizou 12. Tudo bem? Então, letra A. Quantas letras devem ter o sobrenome de Ana Cristina para atender os 2/5 dos quadradinhos da figura? Bom, então ela só preencheu o nome dela
né? Que ela tem um nome composto, mas ela precisa ainda aqui preencher o sobrenome dela. Só que ela só pode usar 2/5 desses quadradinhos, tudo bem? Então, vamos para o próximo, que aqui está aqui. Então, para ela usar 2/5 do quadradinho, então aqui eu coloquei o seguinte, temos no total 40 quadradinhos no retângulo, que são todos os quadradinhos. Tem 20 quadradinhos em cima, temos 20 quadradinhos aqui em cima e mais 20 aqui. Essa figura inteira forma um retângulo. Aí, aqui temos... Opa, ele quer 2/5 de 40 quadradinhos. Sempre que eu uso a palavra de alguma coisa, eu tenho uma multiplicação. Algumas vezes vocês vão ver a multiplicação como um xizinho, mas nós só temos que nos adaptar que o x é letra e o ponto é multiplicação. Então, temos 2/5 de 40, tudo bem? Esse dividido por 5 aqui, eu tive um problema aqui, não era para esse 40 estar aqui, vamos dar um jeito nele. Vamos apagar isso aqui. Opa. Tudo bem? Aí. Aqui, ó, esse 40 aqui, ó, é a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Então, eu tenho 2/5 de 40, de multiplicação. Na multiplicação de fração, eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas não tem ninguém embaixo, então é zero? Claro que não. Quando eu não tenho ninguém embaixo, é 1. Tudo bem? Então, temos aqui 2 vezes 40, 80. 5 vezes 1, 5. Tudo bem? Então, agora nós temos 80 dividido por 5, que isso é 16. Bom, como eu estava falando anteriormente, o nome usou 11 quadradinhos, mais um quadradinho para o espaço. Separar o nome, então ela usou no total 12 quadradinhos. Se ela utilizou 12 quadradinhos, e eu sei que 2/5 de 40 é 16, o máximo de quadradinhos que ela pode usar é 4. Por que é 4 quadradinhos que ela pode usar? Porque ela só pode usar 16, ela já usou 12, então só sobrou 4. Mas, além de tudo isso, eu tenho que lembrar que são 4 quadradinhos que ela pode usar, mas eu tenho que usar um quadradinho para o espaço. Olha só, vou voltar lá, aqui, ó. Então, ela pode usar mais esse, 1, 2, 3, que ela pode usar. Só que esse daqui, ó, vamos mudar a cor. Esse aqui, ó, esse quadrado, tem que ficar como espaço para separar o sobrenome. Então, quantos quadradinhos sobraram para o sobrenome dela? Sobraram somente esses 3 quadradinhos aqui, ó. Tudo bem? Aí, continuando. Tá bom. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 3 quadradinhos para ser usado para o sobrenome. Tudo bem isso? Bom, continuando. No exercício B, ele pergunta qual é o possível sobrenome da Ana Cristina para que atenda aos critérios de preenchimento. Bom, aí é com você. Então, aqui, ó, essa resposta é uma resposta P... Gente, olha como eu escrevo bem com isso aqui. É pessoal. Porque aí vocês vão ver qual é o sobrenome que se encaixa em 3 quadradinhos. Então, aqui, ó, já está aqui, letra B, pessoal. Letra C. Letra C.
Construa outro formulário com a mesma quantidade de quadradinhos e escreva seu nome completo e indique a fração que representa na figura. Compare a fração referente ao seu nome. Bom, então aqui o que eu fiz para vocês compreenderem melhor? Eu montei os quadradinhos e coloquei o meu nome. E aí eu contei quantos quadradinhos meu nome utilizou. Por coincidência, deu 16. Então aqui ó, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse também. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu tenho 16 quadradinhos de 40. Pois tenho que pensar na mesma quantidade de quadradinhos do exercício por coincidência. Então aqui deu a mesma resposta que lá. Mas como que eu sei qual é a fração que o meu nome ocupa? Bom, eu peguei 16 quadradinhos de 40. Essa é a minha fração. Simplificando, o que significa simplificar? Significa dividir. Eu vou dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Em qual tabuada o 16 e o 40 aparece? Qual é o maior divisor? Olha só, nós lembrando lá das aulas anteriores. Qual é o maior divisor em comum aqui? O 8. Eu consigo dividir o 16 e consigo dividir o 40 por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 40 dividido por 8 dá 5. Tudo bem? Então, aqui eu tenho que o meu nome ocupa 2/5 dos 40 quadradinhos. Aí você vai pôr o seu nome. Por exemplo, Cauã Albuquerque, que é um nome bem grande da nossa sala. Stephanie, Evelyn, os nomes compostos, né? Ana Júlia, Ana Luísa. Aqui eu coloquei meu nome e meu sobrenome. Então, aí vocês vão colocar o nome de vocês vão ver quantos quadradinhos o seu nome ocupa. Não esqueça de contar o espaço. E aí vocês vão ver qual é a fração que ele vai ocupar. Tudo bem? Vamos para o próximo. Aqui. Exercício 1.2. No exercício 1.2, Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia do aniversário da sua cidade. Leia com atenção as 2 propostas. Ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes por cada 12 sorvetes vendidos. Proposta 2. Ganhar o equivalente ao preço de 3 sorvetes por 15 sorvetes vendidos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se ele vender 12 sorvetes, ele ganha em dinheiro o valor de 2 sorvetes. Na segunda proposta, se ele vender 15 sorvetes, ele ganha o valor de 3 sorvetes. Escreva as propostas na forma de fração, ou seja, uma razão, e compare qual proposta é mais vantajosa financeiramente e por quê. Bom, então aqui a primeira proposta coloquei 2 sobre 12 e a segunda 3 sobre 15. Por que isso? Porque para cada 12 sorvetes eu recebo o valor de 2. Para cada 15 sorvetes eu recebo o valor de 3. Tudo bem? Aí aqui eu coloco. Observando as frações, é possível verificar que os denominadores são diferentes para compará-los. Devemos escrever o mesmo denominador. Eu só posso comparar frações iguais, frações com o mesmo denominador. Tudo bem? Ou seja, eu preciso encontrar a fração com o mesmo denominador para que elas sejam equivalentes. Uma estratégia possível é multiplicar os termos de uma fração. Então, o que foi feito aqui?
2 sobre 12. Qual que é o denominador da outra fração? 15. Então, eu vou multiplicar essa fração por 15. Se eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Pego a outra fração, 3 quinzeavos. Quem que é o denominador da outra fração? 12. Então, eu vou multiplicar por 12. Então, a fração que é 3 dozeavos, eu multipliquei por 2 dozeavos, eu multipliquei por 15. A fração que é 3 quinzeavos, eu multipliquei por 12. Então, eu inverti. Para que isso? Para que elas tenham o mesmo denominador. Olha só, 12 vezes 15, eu tenho 180. 15 vezes 12, que só está invertido, a multiplicação é a mesma, eu tenho 180. 2 vezes 15, 30. Então, na primeira fração, 2 dozeavos, quando eu multiplico por 15, eu tenho 30 180avos. Na segunda fração, que eu tenho 3 quinzeavos, quando eu multiplico por 12, eu encontro 36 sobre 180. Olha só aqui, ó. Denominador agora está aí igual. Então, eu posso comparar. Só posso comparar quando o denominador é igual. Então, eu tenho que 36 sobre 180 é maior do que 30 sobre 80. Por que que é maior? Porque para cada 180 sorvetes que eu vender, 36 é meu. Aqui, para cada 180 sorvetes que eu vender, 30 é meu. Aonde que é mais vantajoso aqui? É mais vantajosa essa proposta, a proposta, ou essa proposta? É mais vantajosa 36 sorvetes de 180. Mas qual que é essa proposta? Não posso confundir, hein? Essa proposta é essa daqui, ó. Essa aqui. 3 sobre 15. 3 sobre 15, quem é? É a minha segunda proposta. Então, a minha segunda proposta é mais vantajosa. Então, sempre que eu for comparar alguma coisa, eu preciso que seja fração, eu preciso que sejam os meus denominadores iguais. Eu não posso comparar isso aqui, ó. Denominadores diferentes, eu não posso comparar. Então, aqui tem que dar um jeito de ficar igual. Então, só multiplicamos pelos denominadores trocados. Tudo bem? Bom, continuando aqui, temos a atividade 2, problemas de razão entre partes de uma grandeza. Esses exercícios, no centro de mídia, eles estão fazendo esses exercícios e explicando esses exercícios. Então, aqui eu coloquei os 4 e aí nós vamos fazendo um por um. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos continuar aqui a atividade 2, problemas de razão entre partes de uma grandeza. Esses exercícios, ele dá uma fração de um determinado número. Só que essas frações não são frações que eu vou dividir esse meu outro número em partes iguais. Nós vamos dividir em partes diferentes, porque nós vamos ter razão. Então, vamos entender aqui um pouquinho. O exercício 2.1. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em dois segmentos de razão 3, 4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Bom, aqui, quando ele fala que tem um segmento de reta de 28 centímetros, é como se eu tivesse uma régua e essa régua tivesse 28 centímetros. Um pedaço de corda, um pedaço de tecido, um pedaço de papel, enfim. Qualquer coisa que tenha 28 centímetros. E eu vou dividir isso em duas partes. Eu vou dividir isso em dois segmentos. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou dividir isso em dois segmentos. Eu vou dividir isso em duas partes. Essas partes terão que tamanho? Tamanhos iguais? Então, uma parte terá 14 centímetros e a outra 14 centímetros, porque o meu total é 28? Não. Será dividido em 3 quartos. O que significa isso?
que quando uma parte tiver 3 centímetros, a parte terá 4 centímetros. Eu vou dividir em duas partes, mas essas duas partes não são iguais. Só que quando uma parte aumenta o tamanho, obrigatoriamente a outra parte também aumenta. Quando uma diminui, a outra parte obrigatoriamente também diminui. Lembrando que o total é 28 centímetros. Bom, vamos aqui para o exercício. Então, temos lá o exercício. A minha razão aqui é 3/4, mais 3 mais 4 dá 7. Não dá 28. Eu preciso que isso dê 28. Então, eu vou aumentando o tamanho das minhas partes, o tamanho do meu segmento, o tamanho dos meus pedaços. Então, se eu multiplicar por 2, quer dizer que se eu dobrar o meu tamanho, eu vou ter 3 vezes 2, 6. Se eu multiplico em cima por 2, eu multiplico embaixo por 2 também. Então, eu vou ter 4 vezes 2, que é 8. 6 mais 8 é 14, não é 28. Então, eu vou ter que continuar. Volto aqui na minha primeira fração e vou multiplicar por 3. 6 vezes 3, 9. O que eu faço em cima, eu também faço embaixo. 4 vezes 3, 12. 12 mais 9 não é 28. Então, eu preciso continuar a multiplicar até encontrar o tamanho que eu preciso. Se eu multipliquei por 2, por 3 não deu certo, eu vou multiplicar agora por 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Aqui, 16 mais 12 dá 28. Opa, encontrei o que eu preciso. Então, podemos concluir que o segmento de reta foi dividido da seguinte maneira. Uma parte com 12 centímetros e outra parte com 16. Porque 12 mais 16 eu tenho 28. Ah, mas Patrícia, eu percebi que se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 4 direto e 4 vezes 4 direto, eu vou ter 12, eu vou ter 16, e a hora que eu somar eu tenho 28. Eu posso fazer assim? Pode. Se eu entendi que a hora que eu multiplico aqui por 2 e encontro 6 oitavos, 6 mais 8 é 14. E 14 é a metade de 28. Então, eu posso aqui multiplicar por 2. E aí eu vou encontrar direto o 12 16avos? Posso. Então, vocês vão fazer essas multiplicações da maneira que vocês compreenderem melhor. Aqui é o passo a passo. Se você consegue ir direto, tudo bem. Aí é uma opção sua. Ah, eu pensei em ir fazendo por partes, por desenho. Eu posso fazer? De primeiro momento, porque nós estamos trabalhando com números pequenos, tudo bem, mas você precisa compreender uma parte matemática, uma lógica matemática, porque nem sempre dá para ficar fazendo por desenhos. Quando o número for muito grande, não dá. Tudo bem isso? Bom, então vamos para o próximo exercício. Bom, aqui no exercício 2.2. Em uma classe há 35 alunos e sabe que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é de 2/3. Qual é o número de meninos dessa classe? Esses exercícios, pessoal, como eu ando vendo lá no centro de mídias que vocês estão acompanhando, que eu sempre coloco para vocês do YouTube também lá o link no nosso grupo, sempre fala muito de leitura. E eu sempre falo para vocês que não existe um bom matemático que não seja um bom leitor. E aí, sempre quando fala de razão, tem sempre a dúvida, mas que número é em cima, quem é embaixo, o que significa o número de cima, o que significa o número de baixo? Então, o número de cima é o meu numerador, o número de baixo é o meu denominador. A minha razão, ela vai crescer ou ela vai diminuir conforme aquele número. Nesse exercício, ele fala que é 2/3, então para cada 2 meninas, eu tenho 3 meninos. Ah, mas como que eu sei disso, Patrícia, que o 2 é menina e o 3 é menino? Ué, por um motivo muito simples.
em uma classe há 35 alunos. Esses 35 é o meu total. Desse total, o que acontece? Eu tenho as meninas e eu tenho os meninos, que é 2/3. De quem ele está falando primeiro? Ele está falando primeiro da menina. E depois ele está falando do menino. Então, quem eu falo primeiro é o meu numerador. Quem eu falo depois é o meu denominador. Então, para cada 2 meninas, eu tenho 3 meninos. E assim como no exercício anterior, eu preciso chegar num determinado número. Nesse caso é 35. 2 meninas, 3 meninos, eu tenho um total de 5 alunos. Não é isso que eu quero. Eu quero chegar no total de 35. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 2, eu vou ter 4. 3 vezes 2, eu vou ter 6. 4 mais 6 é 10. Está longe dos 35. Vou aqui no primeiro, volto no primeiro, na primeira fração, na primeira razão e continuo multiplicando. Vezes 3, o que eu vou encontrar? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 eu tenho 9. Lembrando que o que eu faço em cima eu também faço embaixo e vice-versa. 6 mais 9 eu tenho 15, está longe do 35. E eu vou multiplicando. Ah, Patrícia, eu posso tentar multiplicar, por exemplo, por 5, fazer 2 vezes 5 e encontrar 10 quinzeavos. Aí eu vou ter uma média mais ou menos do tamanho que é o meu número e depois eu multiplicar por 6 e depois por 7. Pode? Posso. Ah, eu posso tentar multiplicar aqui, ó. Eu vou multiplicar por 5, vou encontrar 10 sobre 15. Ah, por 5 eu já sei que não deu. Então, só que 10 sobre 15, 10 mais 15, 10 meninas mais 15 meninos, 25. Ah, tá mais ou menos perto de 35. Então, eu vou multiplicar por 2 de novo. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. 20 meninas e eu vou ter 30 meninos. Opa, passou. Então, daqui eu não posso, eu tenho que voltar lá. Então, eu venho aqui e multiplico por 6. Ó, vou encontrar 12, 18. Não deu, vou multiplicar daqui para cá, ó, foi multiplicado por 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Tudo bem? 14 mais 21, eu tenho o meu total de 35. Então, ó, eu estou somando as frações? Não, eu não estou somando as frações. Eu estou encontrando a razão de crescimento. Então, eu sei que para cada 14 meninas, eu tenho 21 meninos. Tudo bem? Ah, mas como que eu sei que aqui é 14 e aqui é 21? Lembra? Quem ele falou primeiro? Menina. Quem ele falou depois? Meninos. Então, quem está em cima são as meninas. Então, eu tenho um total de 14 meninas. Quem ele falou depois? Menino. Então, eu tenho um total de 21 meninos. Mas ele perguntou quantos são os meninos e quantos são as meninas? Não. Ele perguntou qual é o número de meninos dessa classe. Então, a minha resposta encerra. Opa! Aqui eu desenho também. Então, o número de meninos se encerra aqui. Esse 14 meninas que está aqui, eu coloquei para ficar claro para vocês que quando eu somar a quantidade de meninos e a quantidade de meninas, tudo isso tem que bater 35, não pode ser nem mais nem menos. Tudo bem? Então, a razão é a maneira de crescimento que eu tenho ou que eu estou diminuindo. Então, se eu aumento o meu número de cima, eu aumento o de baixo. Se eu diminuo o número de cima, eu diminuo o meu número de baixo. Então, a razão não significa que eu estou dividindo igualmente. Significa que eu estou dividindo na mesma proporção. Tudo bem? Então, é isso, ok? 2.3.
confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4/5 ou 4/5 entre o número de bolinhas brancas e o número de bolinhas laranjas. Dizendo aqui que quando eu tenho bolinhas brancas, que eu não tenho aqui a cor branca, então eu vou pôr amarelo. Quando eu tenho aqui amarelo, eu vou colocar as bolinhas brancas, são 4. Quando eu tenho aqui, ó, 4 bolinhas brancas, que no caso aqui está sendo amarelo, eu tenho que pôr quantas laranjas? Eu tenho que pôr 5 laranjas. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é que vem agora? Vai vir agora 4 bolinhas amarelas. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu venho e coloco as minhas 4 bolinhas. Eu tô pondo amarela, mas lembrando que é branca. Quem é que vai vir depois dessas 4 bolinhas brancas, que no caso estamos fazendo de amarelo? Vai vir as 5 bolinhas laranja, que como vocês já perceberam, eu desenho perfeitamente. Bom, então, assim continuando, quantas bolinhas brancas e quantas bolinhas laranjas a Adriana vai utilizar para fazer um colar de 180 bolinhas? Lembra que eu falei no exercício anterior? Dá para fazer por desenho, por imagem? Dá. Mas olha só o tamanho que vai ficar isso. Imagina ter que fazer 180 bolinhas. E se ela estiver fazendo 10, 20 colares e não um? Como que eu vou desenhar esse monte de bolinha? Então, aqui, ó, eu tenho 4 bolinhas brancas, 5 bolinhas laranjas. 4 bolinhas brancas, 5 bolinhas laranjas. E assim vai indo até chegar num total. A hora que eu somar todas as bolinhas, eu tenho que ter num total de 180. Tudo bem? Bom, não dá para ficar fazendo um por um. Então, nós temos aqui a fração 4/5. É o mesmo esquema de todos os outros exercícios, ó. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 8 mais 10, 18. Estou muito longe do que eu preciso. Vou continuar. Saio daqui do primeiro, venho vezes 3. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Também não vai dar. E assim eu vou indo multiplicando, 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 até chegar onde eu quero, que é 80 sobre 100. Por que 80 sobre 100? Porque 80 mais 100, eu vou ter 180 bolinhas. Ah, Patrícia, mas eu vou ter que multiplicar tudo isso? Não necessariamente. Olha só. Quando eu multiplico aqui por 2, 4 vezes 2, 8 e 5 vezes 2, 10, eu tenho 8 sobre 10. 8 sobre 10 eu vou ter 18, porque eu vou ter 8 bolinhas branca e 10 bolinhas laranjas. Eu sei que eu vou ter no total 18. Ah, mas eu não preciso de 18, eu preciso de 180. Mas 18 vezes 10 não é 180? Então, eu posso daqui multiplicar por 10. E aí, daqui eu, ó. Aí eu vou multiplicar por 10. Bem? E aí eu vou encontrar que eu preciso de 80 bolinhas brancas e 100 bolinhas laranjas. Tudo bem? Ah, não consegui pensar nisso. Eu fui multiplicando, multiplicando, multiplicando. E aí eu cheguei aqui, ó, no 40 sobre 50. E aí, a hora que eu encontrei 40 sobre 50, eu vi que 4 mais 5 é 9. Que 40 mais 50 é 90. E que 90 é a metade do que eu preciso. Se é a metade, se eu multiplicar daqui por 2, eu vou direto para cá. Se eu multiplicar por 2. Posso fazer assim, Patrícia? Claro que pode. Ah, Patrícia, eu saquei
que 4 mais 5 é 9. E 9 se eu colocar o zero, é 90. E 90 é a metade de 180. Então, se eu multiplicar aqui por 20, eu vou ter 4 vezes 20, 80. Vou parar lá. E 5 vezes 20 é 100. Eu vou parar aqui. Nossa, eu posso fazer assim, Patrícia? Claro que pode fazer assim. Então, aí eu vou encontrar que o número de bolinhas brancas é 80 e o número de bolinhas laranja é 100. Posso fazer assim? Claro que pode. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo. Esse exercício foi explicado no Centro de Mídias. Eu estava assistindo lá com vocês e eu vi que esse exercício foi feito para vocês. Aliás, todos os vídeos do Centro de Mídias eu coloco para vocês no grupo de matemática nosso lá. Então, nesse exercício, ele fala que tinha uma empresa e essa empresa teve um lucro de 15 mil reais. E esse lucro de 15 mil reais foi dividido para 2 pessoas. Ah, então foi 7.500 para cada um, porque 15 mil dividido por 2 é 7.500? Não. Ele fala o seguinte, que foi dividido por esses 2 sócios, porém, um sócio recebeu o dobro do outro. Se um recebeu o dobro do outro, quer dizer que se um recebeu, vamos pensar em bolinha. Um recebeu uma bolinha, o outro recebeu 2 bolinhas. Se um recebeu um palitinho, o outro recebeu 2 palitinhos. Tudo bem isso? Bom, então desenhando aqui eu posso entender que foi dividido em quantas partes esse dinheiro? Foi dividido em 3 partes. Uma pessoa ficou com 2 partes e a outra pessoa ficou com uma parte. Bom, então eu tenho que fazer 15 mil dividido por 3? Posso pensar assim. 15 mil dividido por 3, eu vou encontrar 5 mil. Então, 15 mil dividido por 3, eu vou encontrar 5 mil. Então, esse aqui recebeu 5 mil, que é uma parte, e essa outra aqui recebeu 5 mil também de uma parte e 5 mil da outra parte. Então, um sócio recebeu 5 mil e o outro sócio recebeu 10 mil. Você poderia fazer assim? Poderia fazer assim. Mas eu posso pensar de uma outra maneira, como foi colocado no Centro de Mídias, que vou chamar um sócio de A e o outro sócio de B. O sócio A vai receber, o primeiro sócio A vai receber o dobro do sócio B. Então, A mais B é igual a 15 mil. Por que A mais B é 15 mil? Um sócio mais o outro sócio vai ter no total, quer dizer, o máximo total de 15 mil reais juntos. Mas a hora que eu for dividir isso, o sócio que é a letra A vai receber 2 vezes o que o meu sócio B recebeu. Então, o que foi feito aqui, ó? A mais B igual a 15 mil. No lugar da letra A, ó, no lugar da letra A, eu posso colocar 2B. Por que eu posso colocar 2B? Porque eu estou falando aqui, ó, que a letra A vale 2 letras B. 2 letras B mais uma letra B, eu tenho um total de 3 letras B. 3 letras B vale 15 mil reais. Mas eu não quero saber quanto vale 3 letras B. Eu quero saber quanto vale uma letra B. Então, eu vou fazer 15 mil dividido por 3, que eu vou ter 5 mil. Bom, se a letra B vale 5 mil, é só eu vir aqui e substituir. Bom,
A minha letra B vale 5.000. O meu sócio A, ele tem direito a 2 vezes, ao dobro. 2 vezes 5.000, 10.000. Então, o meu sócio A, que ele recebe o dobro, ele vai receber 10.000. E o meu sócio B, que recebe menos, vai receber 5.000 reais. Aí vocês veem a maneira que vocês entendem melhor. Tudo bem isso? Bom, na atividade 3, que é de fluxograma, ele fala o seguinte: fluxograma, gente, nada mais é do que uma maneira de resolver um problema. Ou então eu posso pensar que são os passos para resolver um problema, como se fosse uma receita de bolo. Então tem o ovo, a farinha de trigo, o leite, mas na hora do fazer tem lá uma lógica, que se eu não seguir aquela receita, o meu bolo não vai dar certo. Então eu tenho um passo a passo a seguir. Para resolver um exercício de matemática também tem um passo a passo. E esse passo a passo pode ser colocado no fluxograma. Então vamos entender isso daqui. Número 3.1. O fluxograma abaixo, que aí na apostila de vocês está abaixo, aqui eu coloquei do lado. O fluxograma abaixo descreve o procedimento para a resolução de um problema. Então o procedimento é o como fazer isso. Para aparar, quer dizer cortar, 2/3 da grama do jardim da sua casa, Juan gastou 30 minutos. Continuando nesse ritmo, quanto tempo ele demorará para aparar todo o jardim? E aqui na apostila de vocês foi colocado. Então, o que eu tenho que pensar? Quais são as informações? Para eu entender quais são as informações, eu preciso primeiro de uma boa leitura. Então, o meu fluxograma vai começar com isso. Então, primeiro, leia com atenção, grife a pergunta, os dados do problema, as coisas mais importantes que você encontrar. Depois, o que eu preciso fazer? Depois que eu separei as minhas informações, quais são os dados do meu problema? O que é falado? O que é dado? Bom, ele fala que foi cortado a grama, foi cortado 2/3 da grama, e esses 2/3 demorou 30 minutos. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto tempo ele vai demorar para aparar todo o jardim. Ele não está perguntando quanto tempo falta, ele está perguntando quanto tempo é para fazer tudo. Bom, qual é a pergunta que eu tenho que fazer então? Eu consigo resolver esse problema geometricamente? Geometricamente quer dizer o quê? Desenhando, separando por partes? Acho que sim, então eu vou continuar. Ah, acho que não, então eu vou procurar uma outra maneira para resolver isso daqui. Bom, se eu acho que eu consigo, se eu entendo que eu consigo fazer geometricamente, o que eu preciso entender? Que se ele já fez 2/3, a parte de baixo, quando eu tenho uma fração, o meu denominador, o meu número de baixo, significa em quantas partes eu dividi. E o meu numerador, o meu número de cima, significa quantas partes eu peguei, quantas partes eu já fiz. Então, se o meu denominador é 3, significa que eu dividi esse terreno em 3 partes. E que dessas 3 partes eu já fiz 2. Essas 2 partes que eu fiz em quanto tempo? Fiz em 30 minutos. Se eu fiz em 30 minutos, então eu dividi, olha aqui, ó, um terreno, dividi em 3 partes. Essas 3 partes, ó, essa parte e essa parte eu já fiz. Essas 2 partes eu demorei quanto tempo? Demorei 30 minutos. Não são 2 partes iguais? São 2 partes iguais, então aqui tem 15, foi 15 minutos, e aqui também foi 15 minutos. Se eu dividir o terreno em 3 partes iguais, se aqui tem 15, então aqui também tem que ter 15. Então, essa outra parte, esse outro 1/3, eu vou demorar também 15 minutos. 30 minutos que já foi,
mais 15 minutos que ainda faltam. Então, eu preciso no total de 45 minutos para aparar toda a grama do meu jardim. Tudo bem? Ah, Patrícia, não, eu não pensei em fazer assim geometricamente. Eu pensei em resolver algebricamente. O que significa algebricamente? Fazer conta. O raciocínio é o mesmo. Eu dividi em 3 partes, já fiz 2 partes e o que sobrou para mim? Sobrou calcular o valor de 1/3. Tudo bem isso? Se eu sei que 2/3 é 30 minutos, então quer dizer que cada 1/3 é 15. Se 1/3 é 15, eu tenho 1/3 mais 1/3, opa, esse 3 mais 1/3. Se cada terço é 15 minutos, eu tenho 15 mais 15 mais 15. Que isso é no total 45. 1/3 mais 1/3 mais 1/3, lembrando que na soma de fração de denominador igual, eu somo os números de cima, 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3, e eu conservo, eu repito o número de baixo, 3/3. Na hora que eu dividir isso daqui, eu vou encontrar 1 inteiro. Então, qual é a resposta desse exercício? A resposta é: o Juan levará 45 minutos para parar todo o jardim. Então, mais uma vez aqui temos a questão da leitura. Ele não está perguntando quanto tempo ainda falta, que falta 15 minutos. Ele está perguntando quanto tempo é para parar todo o jardim. Bom, continuando, ele coloca lá para você descrever o exercício que foi feito agora. Então, está aqui como uma interpretação pessoal. Você vai explicar da melhor maneira possível. 3.3. Utilizando o fluxograma, represente os procedimentos para resolver o problema abaixo. Vanessa saiu para viajar com a família e, em determinado momento, perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que, naquele instante, já havia percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. A pergunta é: quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? Helena, por favor, tira essa sapatinha e fica quietinha, a mamãe já está acabando. Silêncio só mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá, depois, então, ó. Bom, então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar um fluxograma conforme as informações que eu tenho no meu exercício. Esse fluxograma precisa ser assim, com figuras geométricas? Não. Eu posso fazer só a setinha? Posso. Posso fazer círculo? Posso. Então, é a maneira que você compreender melhor. Bom, o que eu preciso primeiro nesse exercício? Primeiro, eu preciso ler com atenção. Depois que eu ler com atenção, eu vou separando as informações mais importantes. Aqui, setinha, informações mais importantes. Quais são as informações dadas? Que já foi percorrido 120 quilômetros e ainda falta 1/5 para minha viagem. Bom, se ainda falta 1/5, quer dizer que a minha viagem inteira foi dividida em quantas partes? Em 5. Então, tá aqui, ó. Foi dividido em 5 partes. Como que foi dividido isso? 1/5 que ainda falta, tá aqui separadinho. E aqui essas 4 partes que sobraram, que são 4/5, foi o total que eu já andei. Então, aqui, ó, eu já andei isso daqui, que é 120. Bom, se eu já andei
4 partes e o total é 120, o que eu posso fazer, então? Dividir o 120 por 4. Por que eu vou dividir por 4? Porque são as 4 partes que eu já andei. A hora que eu divido 120 por 4, eu encontro 30. Quer dizer que cada parte equivale a 30 quilômetros. Bom, se eu já andei 4 quintos, que é 120 quilômetros, e cada parte vale 30 quilômetros, quer dizer que a minha última parte, o meu 1/5 aqui, também tem que ser 30. A hora que eu somar tudo, o 120 que eu já andei e o 30 que ainda falta, eu vou encontrar 150 quilômetros. Ah, não, Patrícia, eu não fiz assim geometricamente. Eu também pensei numa outra possibilidade, sem figura geométrica, sem fazer desenhos, somente com cálculo, com fração, algebricamente falando. Então, somente com cálculo, o que eu posso pensar? Que se a mãe da Vanessa dividiu a viagem em 5 partes iguais, então quer dizer que eu tenho 5 quintos. Por que 5 quintos? Porque 5 quintos é a mesma coisa que 1 inteiro. Dividiu em 5 quintos e disse que ainda falta 1/5 para andar, então eu tenho 5 quintos, 5 quintos menos 1/5, que é o que ainda falta. 5 quintos menos 1/5, eu tenho 4 quintos. Lembrando que eu só posso somar e subtrair frações quando o denominador aqui embaixo é igual, hein? Então, eu subtraio em cima e conservo o de baixo. 5 menos 1, 4. 5 embaixo eu conservo. Então, o que ó? 5 quintos é o total, 1/5 é o que falta, 4 quintos é o que? É o que eu já andei. Quantos quilômetros eu já tinha andado mesmo? 120 quilômetros. Se 4 quintos é a mesma coisa que 120 quilômetros, eu posso fazer 120 dividido por 4, que é 30. Então, eu sei que 1/5 também equivale a 30, tudo bem? Se são 5 partes de 30, eu vou encontrar também 150 quilômetros. O que significa esses 150 quilômetros? Esses 150 quilômetros significa tudo que a família irá percorrer, tudo bem? Tudo. Ele não quer saber quanto falta aqui a 30 quilômetros. Aqui a pergunta é: quantos quilômetros a família percorrerá? A garota pergunta que quanto a viagem demora, quanto vai chegar. O que a Vanessa está perguntando, ó, que a Vanessa saiu para viajar com a família em determinado momento e perguntou quanto faltava para chegar. A Vanessa perguntou para a mãe quanto faltava. A mãe respondeu quanto já tinha percorrido. Mas a pergunta é: quanto é o total da viagem? Tudo bem? Então, nós temos aqui a questão da leitura, tá certo? Então, aí vocês podem fazer o fluxograma da maneira que vocês quiserem, tudo bem? Então, aqui eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que tudo fique bem, que logo nós possamos nos ver com saúde, com segurança. Então, sejam organizados nas atividades de vocês, coloque qual é o roteiro que você está fazendo no seu caderno, qual é o exercício que você está fazendo, se é da apostila, se é exercício enviado, a data que você está fazendo, como se você estivesse na escola, procure ser organizado para você poder apresentar essas atividades quando voltarmos e para você poder enviar para mim por foto via WhatsApp. Tudo bem? Lembrando que todas as atividades também estão lá no Google Classroom, lá no Google Sala de Aula, para quem está acessando lá. Todas as atividades eu posto no grupo também de matemática, que também quem está acessando só pelo grupo de WhatsApp.
Quando vocês tiverem dúvida, pergunte, questione, mande um vídeo, mande o áudio, mande foto, mande sinal por fumaça, mande qualquer coisa, mas não fiquem aí sozinhos, sem fazer as atividades. Pesquisem, procurem, tudo bem? Peço desculpas se vocês não entenderam alguma coisa, então por favor perguntem. Vocês devem ter ouvido a minha filha de fundo chamando. Ela está aqui comigo, assim como vocês estão aí em casa. Minha filha está aqui comigo, vocês sabem que ela é uma bebê. Então é difícil fazer ela ficar quietinha por muito tempo para poder gravar esses vídeos para vocês. Então qualquer dúvida, vocês por favor perguntem. Então mando um abraço, um beijo aqui meu, da minha filha para vocês também, que está aqui doidinha para aparecer na câmera. Então fiquem bem, qualquer dúvida vocês me chamem, vocês perguntem, tudo bem? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo.